conhecemos da tradição anabatista, dos avivamentos, do movimento de santidade, wesleyana, pietista. Esse é o tipo de paradigma que gera essa identidade que nós temos como identidade evangélica, evangelical, o termo que queira se usar. Os que estão dentro do paradigma tentam resolver esse problema do enfraquecimento. Primeiro, como? Dando uma resposta piedosa. Qual é a resposta piedosa? Nós precisamos orar mais, irmãos. A igreja não está bem. Vamos fazer. Aí eu fui numa igreja recentemente e vi lá no quadro de avisos: vamos começar uma maratona de oração. Eu falei, nossa, eu que corro maratona, eu fico imaginando como é uma maratona de oração. Para poder salvar o barco, para sustentar esse barco, uma maratona de oração. E eu fico perguntando: será que nós precisamos aumentar o volume das nossas orações? Ou será que a resposta não está numa outra questão? Não é aumentar o volume das nossas orações, mas pensar no significado do que é orar? Porque aumentar o volume de oração, a gente já sabe até lá pelo Sermão da Montanha que não é bem aconselhado. Tem a resposta legalista. Algumas igrejas respondem legalisticamente a esse enfraquecimento paradigmático. Qual é o legalismo? Não, essa mocidade anda muito solta, nós temos que puxar o cabresto, nós temos que exigir santidade na casa de Deus, é porque o mundo está entrando na igreja e nós não vamos proibir o Chico Buarque na igreja, vamos proibir que esses irmãos estão ouvindo música que não deve e tal, é o futebol, é porque estão assistindo futebol, vamos proibir. E Paulo diz que também esse negócio não funciona bem. Tem a resposta ortodoxa, que eu começo a ver cada vez mais aqui. Precisamos recuperar a sã doutrina. Precisamos voltar à reforma. Precisamos recuperar os ritos e as vestes talares da nossa igreja. Precisamos recuperar a nossa liturgia reformada do século XVI. Eu fico dizendo, no dia que fizermos isso, nós salvamos a igreja. No dia que nós voltarmos ao que éramos do nosso princípio, lá nas nossas raízes, que é uma resposta ortodoxa, essa resposta de volta às nossas raízes. E tem a resposta pragmática, que essa é a campeã, porque nós somos exageradamente influenciados pela cultura norte-americana. E aí vem os pacotões, A resposta pragmática é o seguinte: não, é porque o visual da nossa escola dominical não está bom. Nós temos que melhorar o nosso estacionamento, porque a comunicação precisa ser user-friendly. Nós temos que usar mais retroprojetor, agora é rede ministerial, aí vem os pacotes, Saddleback, Bill Hybels, Paul Young Show, G12, não sei o que mais lá. E nós temos, e fica todo mundo querendo um pacote salvo. Precisamos mudar os bancos, porque esses bancos são ainda muito antigos. Nós temos que ter cadeira mais acolchoada. Está faltando um ar-condicionado. O dia que tiver um ar-condicionado nesse vez, você vai ver que as coisas vão funcionar. E é uma resposta pragmática, não responde isso. Temos que ter programa na televisão, temos que ter não sei o quê, que também não responde. Como responder? Eu não tenho uma resposta para isso. O paradigma precisa ser ainda bem. Talvez eu digo isso na minha igreja. Eu digo, olha, talvez seja a minha função, porque eu sou filho dessa época. A minha função talvez não seja dar resposta, até porque eu não tenho. Talvez seja a minha função só provocar inquietação em vocês. E seja a geração que vai me suceder, que vai pegar esse rastilho de pólvora que eu acendi e vai dizer: é por aqui que nós vamos. Porque talvez eu, por ser filho dessa geração, não saiba, porque eu estou ainda me debatendo também com o paradigma que eu herdei. Mas o José Comblan, que eu tenho uma grande admiração pelo que ele produz, que é um teólogo católico, o José Comblan diz o seguinte: nós precisamos fazer teologia crítica e não teologia ingênua. E ele define teologia crítica e teologia ingênua da seguinte maneira: teologia ingênua não é porque é bobinha, não é porque é superficial. Teologia ingênua porque ela sustenta o status quo,
Porque ela repete o status quo. Porque ela não questiona pressupostos. Teologia crítica é quando a gente tem coragem de mexer com vacas sagradas da nossa teologia. Quando nós vamos àquilo que o saudoso memória, Magre, ex-ministro do Brasil, famosíssimo, disse: mexer com o que é imexível. Fazer teologia crítica. E eu acredito que a resposta para a igreja evangélica nesse país é quando a gente tiver coragem, como igreja evangélica nesse país, de começar a fazer teologia crítica. Deixa eu só dar alguns lampejos aqui para vocês. Por exemplo, vamos mexer com uma vaca sagrada do nosso comportamento evangélico. Eu vou mexer com um hoje. Com um não, com vários. Uma vaca sagrada. O cerne da mensagem evangélica não é bênção. O cerne da mensagem evangélica não é bênção. Eu já cometi esse erro. Falo porque eu já fiz isso na minha igreja. Quem aqui veio buscar uma bênção de Deus hoje à noite? Olha, todo mundo, cara. Pergunta mais imbecil. Lógico que todo mundo está atrás de bênção. Mas essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é bênção. A proposta do Evangelho é justiça. Justiça. Isaías capítulo 61 foi o texto base do ministério de Jesus, porque ele leu no início da sua caminhada. Quando ele estava em Nazaré, ele abriu o rolo da lei e ele leu que o ano aceitável do Senhor estava sendo anunciado, que ele estaria trazendo cura, que ele estaria restaurando os olhos dos cegos, que ele estaria trazendo liberdade aos oprimidos, para que vocês sejam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Enquanto a igreja evangélica se tornar um balcão de promessa de bênçãos, nós estamos adulterando o cerne da mensagem evangélica. O cerne da mensagem evangélica é Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto nós nos tornarmos enquanto nós estivermos com essa atitude, nós vamos ser centros de autoajuda neurolinguística pobres, porque a mensagem evangélica se torna um centro de autoajuda para as pessoas. E eu digo para a minha comunidade: eu não estou aqui para ensinar a vocês a conseguirem bênçãos de Deus. Eu estou aqui para provocar no coração de vocês o desafio de perdermos a nossa vida, porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, disse ele, ganhará. Segundo, o chão da nossa prática precisa ser a graça. Uma das coisas mais tristes que acontece nas nossas comunidades é que graça se tornou